Oi, gente, eu tô passando aqui para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e sobre a necessidade da gente discutir sobre a questão da saúde mental. Dentre da questão da saúde mental, eu queria falar muito especificamente da ansiedade e da depressão. Então, gente, muitas vezes nós temos muitos mitos envolvendo a saúde mental, de pessoas que têm apresentado um quadro de transtorno de ansiedade, uma depressão, seja ela leve, moderada ou grave, que a gente sempre diz assim, que quem faz terapia é doido, eu não preciso fazer terapia porque eu consigo lidar com minhas questões sozinho, ou então, não faz terapia, que besteira, eu posso te ajudar aqui, eu posso te aconselhar, tá tudo bem. Ou então, pra que tomar remédio? O remédio deixa a gente letárgico, sonolento, aquele remédio, eles são bem pesados, né? Não tem nenhum que realmente traga benefícios. Ou então tem outras coisas como, por exemplo, você é cristão, então por que você está passando por uma depressão, por uma ansiedade? Que besteira! Você tem Deus, você pode conseguir isso. Só que são mitos, são ideias que a gente cria na nossa cabeça que não ajudaram em nada no tratamento dessas pessoas, não ajudaram, só apenas inibiram elas de falar sobre isso, de se expressarem, de entender a situação delas. E eu não sou psicóloga, eu não tô no lugar de fala, né, como psicóloga falar aqui pra vocês, mas I've been there, eu já estive aí. E isso não ajuda em nada a gente falar e falar essas coisas, esses mitos. Isso não vai ajudar o nosso amigo, nosso parente, nosso primo, nosso tio. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, principalmente porque remédio. Hoje em dia tem uma série de remédios que são muito mais benéficos do que maléficos, visto que, sabe, desde o século XX, no século XXI estão sendo feitas muitas pesquisas, a ciência existe para isso, para aprimorar-se, entendeu? A gente está sempre pesquisando, sempre se atualizando, os médicos estão fazendo pesquisas e fazendo testes para saber o que é o melhor, cada medicamento. Antigamente as pessoas realmente ficavam mais sonolentas, na verdade. Tem remédios mais pesados, claro, mas tem remédios que já ajudam muito na ansiedade, na depressão. Outra coisa, terapia. Terapia não é só pra gente doida, é pra gente normal, gente como você, pra falar justamente dessas situações, do que você pode melhorar como ser humano, como pessoa, pra trazer o bem também para os outros, não só pra você. Porque quando a gente se reflete sobre a nossa vida, reflete sobre sobre nós mesmos, nós pensamos e agimos diferente. E pensando que não, e também outra coisa, nós temos que ser propulsores de ajudar as pessoas. E pode não parecer, mas tem muita gente ao seu redor que está passando por uma situação difícil. Muita gente na internet, com todo esse hate que a gente joga nas pessoas, desses comentários que se fazem. Cara, é uma vida por trás dessa câmera, sabe? É uma vida por trás desse perfil. E a gente tem que saber como falar para as pessoas, como comentar, sabe? A gente não tem mais essa etiqueta, né? De entender que é outro ser humano, que a gente está passando dos limites às vezes nisso. E que não é porque a vida da pessoa, ela diz que é perfeita nas redes sociais, que ela não tem um monte de coisa por trás, entendeu? Não tem situações de transtorno de ansiedade, uma depressão grave. E quando a gente vê notícias terríveis de pessoas, né, que passaram por uma situação desse tipo, que tiveram que tomar remédios pesadíssimos ou situações, mas que pelo menos conseguiram. Sabe por que elas conseguiram superar isso? Porque elas tiveram apoio, porque elas tiveram alguém para falar sobre isso. Essa história de que cristão que que tá com depressão, com ansiedade, não tem Deus, poxa vida, né, gente? Vamos ter caridade, vamos entender a situação que a pessoa tá passando e não julgar, assim, dizer, você não tem Deus, né? Você não acredita em Deus, por isso você tá passando isso. Não é verdade isso, gente. Cada um tá passando por um momento difícil, ou até fácil no momento da vida, mas às vezes nós não, e principalmente nós não somos Santo Agostinho, não somos São Tomás, estamos tentando o máximo que a gente pode chegar, sabe, a um grau de bondade, de mansidão, de santidade que a gente puder. Mas cobrar das pessoas perfeição, quando nem mesmo nós mesmos somos perfeitos, é muito complicado. Lembre-se sempre, ansiedade e depressão não tem cara. Tem muita gente aí na rede social que tá com um sorriso
um sorriso de orelha a orelha, mas tá passando por uma situação complicadíssima em casa ou com mesmo com ela. Então, não existe isso de dizer, então essa pessoa tá muito bem. Não, gente, bora rezar um pelos outros, bora sempre, sabe, sempre botar as pessoas pra cima. E principalmente, não reproduzir esses mitos de que quem toma remédio é doido, pirado da cabeça, ou então, remédio é ruim, remédio não faz bem pra saúde, remédio psiquiátricos, né? Que terapia é coisa de doido novamente, que pessoas normais não precisam fazer terapia. E outras coisas, como por exemplo, cristão que tem depressão não tem Deus no coração. Isso é mentira, isso tudo é mentira. A gente tem que levar a sério a pessoa que está precisando de ajuda. E é isso que você tem que fazer. No começo, para a gente poder ajudar alguém, ou se ajudar, é procurar ajuda. Bom, se você quiser, eu tenho aqui algumas indicações de psicólogos fantásticos. São muito bons, que podem te ajudar, entendeu? A crescer. Porque terapia não é só para quem está doente, mas quem quer crescer como ser humano, adquirir e entender-se melhor, né? Como entender suas virtudes, também melhorar e combater alguns defeitos também. E se você quiser essa indicação, eu tô aqui para te ajudar. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, bora discutir mais, tá bom? E eu quero dizer, fiquem com Deus, fiquem bem, sabe? Não reproduzam esses mitos, não reproduzam essas situações, porque isso só apenas vai reprimindo as pessoas, vai deixando elas dizendo, realmente é isso, então eu não preciso de ajuda, eu não preciso procurar ajuda, só que isso não é bom, tá bom? Eu desejo que você tenha um ótimo dia e que, sim, deixe vida para amanhã, deixe vida para depois também, não deixe só para hoje, entendeu? Faça com que a vida multiplique-se, que ela traga mais vida para todo mundo, né? O que é vida, né? É esse amor que você tem por você, esse amor que você tem pela sua vida, pela vida do outro. Então, traga isso pro seu cotidiano e não reproduza esses mitos, porque eles não são bons pra ninguém, tá bom? Um beijo e até a próxima. See you later, bye. See you later, bye bye.